assim, a gente conversava também um pouco antes, que é muito cheio de narrativa deliciosa, né? Sim. Nossa, A tem gente, muita coisa a gente se bacana. afasta e não entende o sofrimento dessas pessoas, que elas tiveram que verter sangue para conseguir, né, fazer a sua atividade acontecer. Mas aí a gente volta no tempo e eu me vejo escutando rádio ali nos anos 30, né? Parece que é em 36 ou 37 que o Japão vai na Liga das Nações e fala, olha, mundo, é o seguinte, era o processo imperialista, né? Que ali se iniciava queria formar o eixo. E o Japão fala, onde tiver terra no mundo estiver ocupada, nós nos achamos o direito de ir lá e ocupar. E isso desperta no Getúlio eu tenho um pedaço no interior do Brasil que ele é um vazio, né? Não tem ninguém lá. E no final dos anos 30 ele já desperta para aquilo, né? E aí vem a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial é isso. Estou invadindo, estou tomando, é meu e tal. E ali surge a justificativa para se pensar em um projeto de ocupação, de integrar para não entregar, né? Esse era o lema. Então eu preciso integrar ao resto do país uma região que ela está distante de tudo, que não tem ninguém. Não tem ninguém. Você tem aqui dezenas de etnias aqui, mais especificamente Bororo, né? O Chavante nesse meio de caminho. Você tem ribeirinhos que estavam aqui desde o século XIX, sertanejos vieram tocando gado para cá desde o século XIX, já tinha pequenas fazendas, né? Aí você tem os garimpeiros que chegaram nos anos 10, 20, forma-se Barra Cuiabana, Barra Goiana nesse contexto. Então você tem, não era vazio, mas havia aquele objetivo, né? E aí, em 43, como você muito bem coloca, surge de fato o projeto. Materialização do projeto, a marcha para o Oeste. Então tá aqui o nosso projeto, integrar para não entregar, a marcha, vamos para o Oeste. Vamos marchar, né, para lá, para ocupar. É interessante, a minha área de pesquisa no mestrado, na graduação, sempre foi o século XIX, período imperial. Então eu conhecia de ler, né, de estudar, enfim, o período da Era Vargas. Mas agora, nessa pesquisa, eu comecei a ver quanto esse período que nós chamamos, né, Era Vargas, década de 40, depois ele assume novamente em 50, como ele é definidor para várias coisas. A gente parar para pensar hoje no Brasil, o que nós estamos discutindo é o que veio no Vargas, é CLT, a Petrobras, né? O cuidado com se hoje você, né, meu quintal aqui, eu meter uma picareta e achar uma mina de ouro, não é minha, é do Estado. Quem foi que criou essa legislação de proteção? Exatamente. A Era Vargas, né? Então, lá... É um período muito importante. É definidor, totalmente definidor. E, inclusive, a gente chama do ufanismo brasileiro, foi um período de falar, não, a gente tem que valorizar quem somos, né? Então, a gente tem que, de fato, entender que nós somos fruto de uma dificuldade, fomos. Né, a pior chaga que nós temos, né, a escravidão, a exploração colonial, mas agora nós estamos aqui e podemos ser melhores, né? E a partir de 43, com a criação do projeto, inicia-se o processo de criação do órgão, né? Isso, da Fundação Brasil Central, que foi assim uma coisa... A Fundação Brasil Central, ela foi uma instituição interessantíssima para a gente analisar. Inclusive tem um trabalho de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que ele é da área da sociologia. Então ele vai tomar a Fundação Brasil Central como uma espécie de exemplo de ação do Estado brasileiro, o Estado moderno, né, que se constitui ali com Vargas, no Estado Novo. E é interessante a gente ver, porque a Fundação Brasil Central ela tem essa pegada, digamos assim, de financiar, né, de equipar o processo da Marcha para o Oeste, só que ao longo do tempo ela vai galgando novos objetivos. O objetivo primordial era a integração e colonização da região do chamado Brasil Central, que era como se chamava essa região. Que, aliás, também era um termo um pouco... a gente coloca isso lá no Almanac, né, que é um termo um pouco indefinido, porque quando você fala Brasil Central, o que é Brasil Central? Brasil Central pode ser uma área muito, muito grande. Mas eu percebi nas fontes que a gente utilizou, que, aliás, fazendo um adendo aqui, a gente utilizou algumas fontes primárias muito bacanas. A gente utilizou
além dos relatos, né, que a gente já citou aqui, dos irmãos Vilas Boas, do Acaripassos, a gente utilizou jornais da época, no site da Hemeroteca Nacional, leis, mapas e fotos. Tem um site, inclusive fazendo uma indicação aqui para o nosso ouvinte aí, a pessoa que está nos assistindo, do Museu da Fotografia Documental, que eles têm ali armazenado, você consegue acessar lá uma penca de foto da época da expedição. Legal. Então a gente conseguiu foto do pessoal andando no meio do mato, o pessoal chegando aqui em Aragarça, sabe? Então, essas fontes históricas, elas são importantes. Você sabe que o trabalho do historiador é baseado em fonte. A gente não pode chegar aqui e ficar inventando história. A gente constrói a narrativa histórica a partir das fontes. Só faz um complementozinho. Mas assim, a fonte, ela é algo fundamental. E ela faz a gente descobrir coisas interessantes, sabe? Nesse almanac mesmo, eu fiz questão de colocar algumas coisas lá, como você bem salientou, assim, da necessidade de pesquisas novas sobre algumas coisas. Porque, vamos lá, a história, a gente pode pensar, é uma coisa que não muda, né? Porque já aconteceu. Quem falou? Porque, na verdade, a pesquisa histórica sempre descobre coisas novas. Revela outra coisa. Então, a história também muda, não é verdade? Cara, como a gente conta a história? Só para você entender como é que na prática é isso, né? Eu tenho um rapaz que eu sigo no Instagram, Antônio Bastos. Ele é muito bom, comediante, muito bom mesmo. E aí ele cria os sketches, né? E aí tem um sketch que ele criou que é assim, 3 amigos presos no topo do Everest, lá na montanha. Aí agora, já faz dizer quantos dias nós estamos aqui, daqui a pouco já vai acabar a comida, e o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Aí um deles fala, vamos fazer uma suruba? Mas que é isso? Você tá louco? Aí o outro, não, pra que isso? Ele falou. Aí o outro, não tem nada pra fazer. Fala, mas e se descobrirem? Vamos estar aqui, se nós sair ninguém vai falar. Se nós morrermos, ninguém vai saber, né? Aí morreram, né? Aí veio o cara da equipe Resgate. Olha, encontramos os corpos dos 3 alpinistas, mas eles estavam fazendo uma sacanagem. Ou seja, revela-se tudo, né? Exato. Então a pesquisa em história, ela revela, de repente, novos olhares acerca do passado. Eu não sei se você lembra daquele autor, tem o Peter Burke, tem um que ele escreveu, A História Vista de Baixo, acho que é o nome. É isso, Peter. E aí, A História Vista de Baixo, ele traz um enfoque novo, né, da teoria da história, da escrita da história, que é se atentar a esses detalhes que antes passavam. Então você faz uma entrevista, ali está a narrativa, que às vezes a pessoa inventa, esquece e tal, mas ali tem um fio de investigação. Tem um outro autor, que é o Carlos Ginzburg, e ele trabalha com a ideia da microhistória. A história como a história indiciária, isso, né? Paradigma indiciário. Então, de detetive, de uma faísca, um vestígio, eu construo toda uma narrativa, né? Então, essa história tem esse poder, né, cara? Exatamente. A gente está aqui, não, está pronto e acabado, não, encontramos uma situação, às vezes a revelação de um esqueleto, arqueologicamente, vai lhe dar uma nova janela de visão do passado. E eu vou te dizer, na nossa pesquisa, a gente descobriu no levantamento bibliográfico que a gente fez, como você falou, poucos trabalhos acadêmicos, né? A gente tem um trabalho do professor Gilberto Brizola, não sei se você chegou a conhecer ele, eu não conheço pessoalmente, né, só do trabalho dele, que escreveu uma dissertação sobre os trabalhadores da Fundação Chavantina. Tem um trabalho recente, agora 2022, da Thaís Almeida, que defendeu um mestrado na PUC de São Paulo, se eu não me engano. Agora eu não me recordo agora de onde foi a universidade que ela defendeu, mas ela vai analisar o envolvimento da elite paulista a partir dos jornais do estado de São Paulo com o financiamento da expedição, que é uma coisa bem interessante, que ela pegou um fio bem bacana lá. E além disso, a gente tem alguns trabalhos sobre a Fundação Brasil Central, né, que são da professora, agora não me recordo o nome da professora Dulce. A gente lembra sempre o sobrenome na hora de citar lá na referência, né? E desse professor da Fundação Getúlio Vargas que trabalha com a Fundação Brasil Central. Mas a gente descobriu algumas coisas aqui, fazendo um levantamento, que
que eu vi alguns veios de pesquisa que eu fiz questão de colocar no almanac. Falei, eu vou colocar aqui para que alunos que estejam estudando, vão pegar esse material, vão ver, olha, tem coisa que a gente pode investigar. E um deles é a questão da participação indígena nos trabalhos da fundação. Porque nas fontes fotográficas que a gente acessou, a gente percebeu muitos indígenas, Chavante sobretudo, trabalhando em aberturas de estradas, de pista de pouso. Eles trabalhando armados, inclusive com espingardas, que eles não tinham antes, tiveram acesso somente com a chegada da expedição da fundação. Né? Então esse é um veio que eu percebi e falei, poxa, aqui é um trabalho que não tem uma pesquisa sobre isso. Além de alguns outros, sabe? A própria questão dos trabalhadores mesmo, eu acho que é algo que tem que se investigar mais. Eu falei das fontes que a gente analisou, acabei esquecendo de citar a fonte oral, né, que a gente fez 4 entrevistas também lá em Chavantina com 4 pioneiros, né, que vivem até hoje lá em Chavantina. E nas entrevistas de 40 minutos, que inclusive também o link delas estará disponível no Almanac, o pessoal que for ver vai poder acessar. A gente colocou no Almanac mapas, fotos históricas, hiperlinks de acesso, né? Então o leitor vai poder clicar ali, ele vai ser redirecionado para um site de pesquisa, os próprios museus que a gente acessou também, né? E ele vai poder ouvir essas entrevistas que a gente fez. Ai, que legal. Então alguns desses entrevistados, eles abordaram alguns temas muito interessantes em relação ao trabalho, sabe, ao dia a dia ali da lida, e que seriam também, são temas de pesquisa muito importantes que devem ser feitos. Né? Legal. Aí, gente, é isso aí. A gente começa a falar de história, se deixar, ela amanhece o dia, né? Porque um link leva a outro, e a nossa história realmente ela é muito apaixonante, né? A história de ocupação do nosso lugar. Né? É uma história de relações de trabalho, de exploração. A gente sabe que etnias foram dizimadas nesse processo, né? A questão da mulher nesse processo. Isso, exatamente. Então, assim, a criança nesse processo, a educação, as relações de poder, políticas, né? Em determinado momento, acho que nós podemos voltar para falar dessas questões de relação de poder dentro dessa situação. Mas, assim, é muito bacana ter essa oportunidade de conversar com você, Luiz. E eu gostaria, então, que você deixasse para nós esse gostinho de quero mais, né? Para que as pessoas sigam esse exemplo da pesquisa como fonte de transformação do indivíduo. Exatamente. A história, quando a gente fala de história, nós não estamos falando de algo que eu acesso do passado como um museu, sabe? Que eu entro, vou lá ver uma peça. Não, história tem a ver com memória e, portanto, tem a ver com identidade. Identidade tem a ver com aquilo que eu sou, né? Então, o chão que eu piso, né? A pessoa que eu sou, a língua que eu falo, o jeito que eu penso, a comida que eu gosto de me alimentar, tem alguma história. Porque a minha concepção de mundo, ela se forma no processo histórico. Né? Então, estudar a história, de alguma forma, é também se conhecer. E, sobretudo, nós que estamos aqui nessa região. Né? Então, eu deixo esse convite para todos aí que estiverem nos assistindo, acessar esse almanac quando ele for publicado. Está em vias de publicação, a gente está finalizando. Tem um amigo, inclusive, quero agradecer ele aqui publicamente, é o professor José Augusto de Goiânia. Ele está fazendo a diagramação final e ele é muito bom, então vai ficar um trabalho, eu tenho certeza, muito bacana, que em breve todos poderão acessar. E para finalizar também, Alessandro, eu fiz questão de colocar ao final de cada capítulo questões, perguntas. Coloquei também cruzadinha, palavra cruzada, sabe? Para ficar um material didático e que os professores também podem usar em sala de aula. Então eu fiz algumas perguntas assim, muito acessíveis para professores de ensino fundamental e ensino médio usarem esse material quando for tratar de história regional aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. Cara, obrigado. E a gente voltará a conversar, que a história não para. Não para, é isso aí. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Alessandro. Gente, até a próxima. Um abraço. Um abraço.